irmãos e irmãs que acompanham este canal de reflexão bíblica, Paz do Senhor. Estamos na terceira semana da Páscoa. A liturgia da palavra nos oferece hoje, para a nossa reflexão, o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 35 a 40. O Evangelho de hoje está situado no chamado episódio dos pães, que começa com a multiplicação dos pães e será seguido de um longo discurso de Jesus em que ele se revela como o verdadeiro pão do céu, o pão da vida. Nos versículos que precederam o trecho de hoje, Jesus falou que o verdadeiro pão do céu não é aquele dado por Moisés ao povo do deserto, mas o que é dado pelo Pai. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ao pedido da multidão, para que Jesus lhes dê sempre desse pão, Jesus responde: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Com essa autorrevelação, Jesus passa do discurso sobre o verdadeiro pão para o da vida eterna. Fome e sede são necessidades básicas, vitais à vida humana. E Jesus as associa à vida eterna ao afirmar que Ele é o pão da vida. Numa linguagem simbólica, se autoproclama o pão da vida, aquele que pode dar a vida eterna. Contudo, para ter acesso a essa vida, é preciso crer em Jesus. Fato esse que está ausente em seus ouvintes, que não creem, embora tenham visto Jesus realizar muitos sinais, inclusive a multiplicação dos pães. E ele afirma ainda, aos que creem, estes que o Pai lhe deu, não se perderão, mas terão a vida eterna. Jesus se refere aos seus discípulos, estes que deram o passo decisivo na fé, o seguimento a Jesus. Isso significa que a fé é condição essencial de adesão a Cristo, reconhecer que nele se manifesta a vida divina. Jesus ressalta várias vezes no seu discurso que ele veio realizar a vontade do Pai. E qual é essa vontade? Que todos que creem em Jesus, no Filho de Deus, tenham vida eterna e ressuscite no último dia, pois quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Os verbos ver e crer, numa perspectiva catequética, podem aqui descrever o processo de adesão a Cristo. Ver significa ter uma experiência de Jesus, mediatizada pelos sinais que ele opera. Veja, os sinais apontam para uma realidade maior, que é o mistério de Deus, revelado na pessoa de Jesus. E crer significa aderir a Jesus, tornar-se discípulo dele, passo decisivo da caminhada cristã. Assim, os que veem os sinais que Jesus opera e não creem em sua pessoa, não poderão ir até ele, ou seja, não se tornarão seus discípulos. Nesse ponto, essa afirmação ressoa como um convite a se superar o olhar superficial para que se possa, assim, penetrar na realidade mais profunda do que Jesus é e realiza em prol da salvação humana. Somente com os olhos da fé se pode enxergar o mistério da vida divina revelado em Jesus. É preciso crer em Jesus para nele ter a vida eterna. E crer significa aderir a Jesus, confiar nele, entregar-se a ele. Significa, pois, participar da vida e do projeto de Deus nele concretizado. Assumir a vontade do Pai como um projeto de vida, assim como Jesus o fez. E a vontade do Pai, como já falamos, é a salvação de toda a humanidade, que se dá na vida, morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal que estamos celebrando nesse tempo forte da liturgia. Jesus, que é a vida, é o único que pode comunicar a vida eterna.
e temos acesso à vida pela fé. Essa é a catequese que Jesus nos oferece no texto de hoje. Que nesse tempo de Páscoa possamos meditar na profundidade desse mistério de salvação e assim acolhê-lo como um dom em nossa vida. Jesus continua a realizar muitos sinais em nosso meio, os do pão e do vinho, os outros sacramentos, mas também aqueles que se manifestam de forma sutil em nosso cotidiano, naqueles que encontramos pelo nosso caminho. Que possamos, pois, ter um olhar mais profundo sobre a realidade que nos cerca e poder vislumbrar no aqui e agora a comunhão definitiva com o Pai, isto é, a ressurreição. Enquanto aguardamos a ressurreição no último dia, vivamos como pessoas ressuscitadas, como homens e mulheres novos que vivem em comunhão com Deus, no amor e na fidelidade.